Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia, mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias, que nós possamos não só desfrutar da palavra do Senhor, mas também da presença, da comunhão de cada um dos amados irmãos. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar participando com perguntas, colocações aqui no chat do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Grupo este que também você pode estar compartilhando seus pedidos e agradecimentos de oração. É fundamental que estejamos orando uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, nós hoje vamos iniciar o segundo livro do Saltério, que vai do Salmo 42 ao 72. Mas antes de iniciar esse livro, apenas alguns avisos. Para esse segundo momento, para esse segundo semestre, não só nós vamos trabalhar o livro dos Salmos, como estamos fazendo, mas também iremos intercalar com cartas paulinas e com profetas menores. Qual é o nosso objetivo, o nosso intuito? De nós podermos dar uma abrangência no nosso conhecimento textual. Então, conquanto nos Salmos nós estamos vendo uma linguagem poética, nós vamos observar uma outra linguagem nas cartas paulinas, e bem como também nos profetas menores. Então, nosso intuito é justamente poder mesclar e alternar tipos textuais e podermos aprender mais da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, como eu já bem falei, nós hoje vamos ver o Salmo 42, iniciando o segundo livro do Saltério, mas também o 43, pois esses dois salmos eles estão correlacionados. Eles possuem o mesmo estribilho, isso significa o mesmo objetivo, o mesmo jargão, o mesmo bordão, a mesma abordagem, que é justamente o abatimento da alma. E como nós já bem falamos na introdução do Saltério, os salmos eles estão divididos em 5 livros, são 150 salmos, e esses 5 livros eles se correlacionam com os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então nós estamos adentrando no segundo livro, do 42 ao 72, que vai se relacionar com Êxodo. E basicamente o que nós temos ali? Um anseio pela presença de Deus, por estar na presença de Deus, a dispersão do povo, mas para este livro também nós temos a ruína de Israel, o Redentor e a redenção. Então, enfim, todos estes aspectos estarão relacionados. Conquanto nós vimos que para o primeiro livro foi trabalhado sobretudo acerca do homem, da relação do homem com Deus, principalmente da relação de Deus com a criação e com a criatura. Nós vamos observar que aqui, então, essa relação do homem como adorador, como ser que anela e que busca o Senhor. Mas antes de nós começarmos o Salmo 42 e também 43, porque nós vamos, se Deus assim nos permitir, ver os dois aspectos, ver os dois salmos, pois eles estão no mesmo objetivo. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor iluminação para entendimento da sua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos reunidos agora para aprender mais de Ti, aprender da Tua palavra. Nos ilumina, Senhor, para que possamos entender e compreender qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo.
nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se tem algo que tem assolado, principalmente no século XX, século XXI, é a depressão. Essa tristeza profunda, essa desesperança, e que tem, sobretudo, alcançado muitos jovens, muitos adolescentes. A depressão que leva muitas vezes pessoas a cometer suicídio. E poderíamos dizer simplesmente que a depressão é pecado. Poderíamos dizer também que a depressão é uma doença. Ou poderíamos dizer que a depressão também ela implica em incredulidade. Poderíamos dizer que a depressão também ela está associada a questões biológicas. Ou poderíamos dizer que ela é um conjunto de todos esses fatores. E isso seria muito mais correto. Por termos devidamente a complexidade do ser humano, seu aspecto físico, emocional, mas sobretudo também no seu aspecto espiritual, o ser humano é um conjunto desses fatores. Fatores emocionais, fatores biológicos, fatores do seu relacionamento com Deus, e tudo isso implica nas reações que o ser humano ele há de ter. E nada mais importante do que esse livro segundo do Saltério, ele iniciar com um tema tão atual, porque o início desse livro ele implica justamente em nos reportar ao âmago do ser humano, no sentido das suas angústias, dos seus anseios, das suas dores, e revelar então aquilo que é o vazio do coração e também a tristeza do ser. E nesse sentido, o Salmo ele vai ter uma linguagem que nós já falamos sobre ela, que é o masquil, ou seja, a instrução ou a didática para o ensino. Então esse salmo, ele tem ele pressupõe ou ele se propõe a ser um ensino, a ser uma questão didática de como lidar com algo tão terrível que é a tristeza da alma, o abatimento da alma, ou a angústia da alma. Então este salmo, que tem como título na sua Bíblia Revista Atualizada, a alma anela por Deus ou anseia por Deus, e é colocado ao mestre de canto, salmo didático ou masquil, como eu falei, os filhos de Corá. E aqui, na verdade, os filhos de Corá, segundo o próprio João Calvino, ele na verdade são instrumentos. E João Calvino, e eu concordo com João Calvino, quando ele atribui esse salmo a Davi, nós vamos entender isso, mas sendo os filhos de Corá os instrumentos, ou seja, aqueles que vão trazer esse salmo a ser cantado, a ser louvado, a ser aprendido pelo povo de Deus. E segundo o próprio João Calvino, possivelmente Davi ele estava em uma situação de não poder cultuar a Deus ou adorar a Deus como se devia. Ele estava diante de uma perseguição do rei Saul, e ele também não tinha ainda a perspectiva de adorar a Deus como se deveria. E então ele escreve esse salmo não só nesta perspectiva de perseguição, mas também de desejo, de vontade de adorar a Deus como se deve, de louvar a Deus como se deve. E quanto é oportuno esse salmo, porque fala muito ao tempo que estamos vivendo, onde muitas pessoas estão restritas em não poder adorar a Deus,
não prestar ao culto a Deus que é devido. Lembrando, meus amados irmãos, que culto online ou transmissão, ela não substitui ao culto público, à santa convocação, ao ajuntamento solene. Então, lembre-se sempre disso. Está no conforto da sua casa, está em um sofá sentado assistindo a uma pregação no dia de domingo, não é atender à santa convocação. Então nós estamos em um momento singular de necessidade, mas esse não deve ser o nosso desejo. Nós não devemos estar querendo continuar desta maneira. Não. O culto é prestado presencialmente, publicamente, no ajuntamento solene. Isto sim é culto ao Senhor, atendendo à santa convocação. Então o salmista ele vai começar falando da seguinte forma no Salmo 42. Ele vai assim nos dizer no verso 1: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui então ele já começa com uma concepção da necessidade. Ele então está nos dizendo que ele necessita de Deus. Ele necessita da presença de Deus. Porque ele fala da corça, e a corça é a fêmea, né, do veado. Então, só para a gente contextualizar aqui. Então, a corça, ela tem a necessidade de beber água, assim como todo e qualquer animal. Então, ele fala como a presença de Deus, o revelar de Deus, é uma necessidade básica para todo verdadeiro adorador. Na verdade, para todo ser humano. O ser humano necessita de Deus. Ele necessita do Senhor. Perceba que ele será preenchido através da presença de Deus. Ele será satisfeito a partir da presença de Deus. Deus se revelará a ele. Então, ele começa o salmo já falando desta necessidade. A consciência que ele tem que a presença de Deus, estar diante de Deus, e o que ele não podia fazer nesse momento, em prestar um culto devido ao Senhor, da forma como Deus estabelece, é algo básico. Então ele tem essa consciência. E esse suspiro, justamente, é uma concepção de desejar, de anelar, de ansiar por Deus. É uma concepção justamente de gostar de estar na presença de Deus, de ansiar por esse momento, de ter prazer e deleite nesse momento. E ele também fala como uma necessidade, como a necessidade de beber água. No verso de número 2, ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele vai dizer: quando irei e me verei perante a face de Deus. Perceba que aqui, então, logicamente, que ele está se utilizando de algumas perguntas e ele está numa espécie de solilóquio falando com a sua própria alma, ele respondendo ao seu próprio ser, que ele tem sede de Deus. E no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, ou seja, qual a minha necessidade? O que me sacia? Porque justamente o abatimento da alma é como alguém que não bebe água, ele fica ressecado, ou então como uma planta,
quando você não rega, quando você não coloca água na planta. Ela seca, ela murcha, ela necessita da água. Então ele está falando de uma sequidão aqui, né? Essa ideia de secar. É por isso que ele vai dizer que tem sede, ou seja, aquilo que vai nutrir a alma, aquilo que vai regar a alma, é justamente Deus, é a presença de Deus. Ele vai dizer do Deus vivo: quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui então ele coloca justamente essa necessidade de adorar ao Senhor, de prestar ao Senhor o culto que é devido. Pois em perseguição, em momentos difíceis, lhe foi tirado a forma de adoração. Lembremos da dispersão do povo de Deus, onde eles então tiveram que se adaptar a outras culturas. E muitas vezes era tolhido o direito do povo de Deus de cultuar a Deus como se é devido. Então, aqui da mesma forma, e a face de Deus aqui, logicamente, que ele não está atribuindo forma a Deus, mas ele está diante de Deus, na presença de Deus, aonde Deus se revela a ele, né? Então, esse ponto é muito importante, né? Ele está trabalhando esse sentido. No verso de número 3, ele vai assim nos dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Ele começa então a fazer perguntas para a sua própria alma, isso que é interessante, porque ele está fazendo um diagnóstico do seu problema. Primeiramente, ele está atribuindo a falta de Deus, no sentido de cultuar a Deus, de adorar a Deus como se deve. Ele tem a ciência, a consciência de que a presença de Deus, o adorar a Deus é algo básico para todos nós, é como beber água, é como uma coça necessita de água. Então, é necessário beber água todo dia. Assim também é necessário estar constantemente na presença de Deus, em adoração a Deus, cultuando a Deus. Isto é algo necessário para a nossa alma. Depois ele estabelece, além dessa necessidade, ele estabelece um outro diagnóstico, que este abatimento da alma, esta angústia da alma, essa tristeza ou essa depressão, ela também está vinculada à perseguição. Ela também está vinculada a pessoas que o estão oprimindo. E ele vai dizer que ele se alimenta das lágrimas. Ele se alimenta das tristezas. Aqui é uma ideia de que a tristeza é tão grande, isso também é um dos sintomas da depressão, que nem o prazer, que é básico para o ser humano, porque nós não só comemos porque necessitamos, mas ingerir alimento também é algo prazeroso. Quando comemos aquilo que gostamos, nós não só comemos porque satisfaz uma necessidade, mas porque temos prazer naquilo. E essa tristeza era tão grande que o seu alimento eram as lágrimas, porque ele não sentia vontade de comer. Ele não sentia vontade de atender às necessidades básicas, mas não somente isso, foi-lhe tirado o prazer de comer. Então, ele diz que esse alimento são as lágrimas. E ele aqui atribui também uma zombaria desses perseguidores. Onde está o seu Deus? E isto ocorre muito. Aqueles que
perseguem a igreja do Senhor, que constantemente perseguem ao próprio Senhor, eles zombam, eles escarnecem do nosso Deus. O seu Deus, onde está? E ele vai dizer no verso 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui então ele está falando de um ato também de culto, e aí, logicamente, que nós não estamos falando aqui do templo ainda, porque o próprio Davi não constrói o templo, mas aqui é uma concepção, no momento em que ele estava podendo, de certa forma, cultuar a Deus, no período de Saul, e que ele conduzia o povo, inclusive o próprio rei Saul, à adoração a Deus, e agora não pode fazer mais isso. Então ele traça um outro diagnóstico, em poder ser instrumento de Deus, o que também lhe dá tristeza, para conduzir o povo em louvor e adoração a Deus. E agora isto ele não pode fazer, em conduzir o povo na adoração ao Senhor, em conduzir o povo na casa ou na presença do Senhor. Perceba que então é isso que ele retrata aqui. É a concepção de não poder também ser instrumento de Deus, poder ser aquele que leva o povo à adoração. É como, por exemplo, um maestro ter seus braços ou sua mão decepada e ele não poder mais reger as vozes para adorar a Deus. É como um pregador que tem prazer em levar a palavra de Deus e de repente ele perde as cordas vocais e ele não tem mais possibilidade de fazer isso. Então a sua tristeza ela vai acumulando esses aspectos. Tristeza por não poder estar na presença de Deus ou cultuando a Deus como se deve. Tristeza por ser perseguido e não ter prazer nem em se alimentar. Tristeza por não ser mais instrumento nas mãos de Deus. No verso 5, então, ele trabalha um aspecto muito importante. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui, então, o que o salmista ele faz com a própria alma? Ele prega para a própria alma. Primeiramente, ele entende, perceba, ele tem compaixão da própria alma, porque ele se percebe angustiado. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então ele vai conversando com esta alma e ele vai pregando para essa alma. Espera em Deus, pois ainda o louvareis. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Percebe? Pregar para a própria alma. Quantas vezes estamos pregando para nós mesmos? Nós sempre
pregamos para as outras pessoas o quanto Deus é bom, pregamos o plano de salvação, pregamos a Cristo crucificado, ressurreto, pregamos a tantas pessoas, mas também estamos pregando a nós mesmos, pois nós também carecemos constantemente de sermos alimentados, nutridos, a nossa alma, ela carece constantemente do Evangelho. Então nós precisamos lançar para nós mesmos palavra de esperança, palavra de ânimo, palavra de encorajamento. E é isso que ele faz. Ele prega para a sua própria alma. Ele faz os diagnósticos, ele aponta os problemas, mas ele também traz a solução. Então nós precisamos ter este costume de pregar a nossa própria alma. No verso 6 ele vai dizer: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui, então, primeiramente, ele fala de um lugar. Ele fala justamente do Rio Jordão, ele fala dos montes, onde Deus se revela, ele fala dessa peregrinação, mas ele vai também falar algo muito importante, que é muito comum: um abismo chama outro abismo. Uma concepção de acúmulo, ou seja, de pecado. Não se resolve um pecado com outro pecado. Não se resolve um problema criando outro problema. Isso acontece muito. Nós queremos remendar o que não tem remendo. E aí as coisas vão piorando. Então ele fala nesse aspecto desse diagnóstico, que também ele tem consciência de que isto também é progressivo, ou seja, essas angústias são progressivas. E aí isso leva à morte. Porque, meus amados irmãos, percebam isso. O suicídio, que é, digamos, o ápice de um estado de depressão, que é uma concepção de total desesperança, de não haver mais sentido para a vida, ele não vem a partir do nada, ele vai sendo construído na alma, no ser. Ele vai sendo justamente alimentado de tristezas, de angústias, de decepções, e ele chega então no ápice, levando a este estado terrível de morte. Então ele alerta para isso aqui. No verso 8 ele vai dizer assim, ele vai fazer o contraste. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Percebe que, mais uma vez, ele tem consciência do seu estado, que é terrível. Um abismo chamando outro abismo e pode levá-lo à morte, mas mais uma vez ele recorre à pregação e, na verdade, ele vai começar a recorrer agora à oração, ao desabafo com o próprio Deus. Ele vai desabafar para Deus. E ele usa no verso número 8, né, o contudo, entretanto, apesar de tudo isso,
e parece ser tão terrível, e parece que não há jeito, que não há solução, ele diz, contudo, o Senhor, e coloca em caixa alta, o Senhor. Ou seja, o nome impronunciável de Deus. Ele estabelece aqui o Deus da aliança, como inclusive é colocado no Salmo 23. Não é só o Elohim, mas aqui é o Yahvé, aqui é o Deus da aliança, não é só o Criador, mas é o Deus da aliança. É o Deus que cumpre as suas promessas, é o Deus que os seus planos não podem ser frustrados. Então, aqui, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida ou do meu viver. Então ele fala desse cuidado diário de Deus. Ele percebe ao decorrer da sua caminhada o cuidado de Deus, o amor de Deus. E aí é causa e efeito. Deus está com ele, logo ele louva ao Senhor. Ele tem uma reação para com Deus. Ele se percebe cuidado, amado, guiado, conduzido pelo Senhor. No verso 9 ele vai dizer, digo a Deus, minha rocha, por que te duvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Percebe que aqui, então, ele está orando ao Senhor, ele está desabafando. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? E ele vai dizer, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ou seja, aqui ele não está questionando, mas aqui ele está dizendo, Senhor, eu não tenho do que me lamentar. Está orando ao Senhor. E ele vai dizer então, no verso número 10, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? O que mais causa dor ao salmista, nesse momento de tanta tristeza? Ele ser confrontado não com a sua fraqueza, mas são os seus adversários. Colocar então o seu Deus contra ele, vamos dizer assim. Eles então zombarem de Deus. A tristeza, meus irmãos, do servo do Senhor, não está naquilo que não podemos realizar, mas a nossa maior tristeza, a nossa maior angústia é quando o nosso Deus, ele é rejeitado, ele é blasfemado, ele é confrontado. Não que Deus não possa se defender, porque essa não é a concepção, mas nós ficamos tristes, por exemplo, quando pessoas, e ficamos indignados, quando pessoas tratam mal quem nós amamos, quando as pessoas blasfemam com quem tanto queremos bem. Então este é o aspecto do salmista. Seus ossos parecem quebrar, porque eles estão rejeitando, zombando, escarnecendo do próprio Deus. No verso 11, ele vai dizer, porque está abatida a minha alma,
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Percebe que aqui, então, mais uma vez, ele vai para esse estribilho, né, que é este bordão do Salmo, que é esta frase a central do Salmo, o abatimento da alma. Ele retoma, ele repete isto e ele mesmo responde. É constantemente ele chegando-se até Deus, abrindo o seu coração a Deus, estando angustiado, mas ao mesmo tempo ele sendo consolado pelo próprio evangelho que ele mesmo conhece, porque o próprio Deus o revelou. Então, ele pregando para a sua alma, ele faz esse mandamento, ele faz esse movimento, perdão, ele faz esse movimento de pregar para a própria alma. No verso 1 do Salmo 43, como nós bem falamos, desejo pelo santuário, ou seja, aqui então ele vai trabalhar esse aspecto, mas ele continua na mesma questão, e agora esse desejo por adorar a Deus como se deve, ele vai dizer: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento, injusto. Percebe que aqui ele começa este salmo retomando a ideia do Salmo 43, mas agora esta sede de justiça. Ele tem sede de Deus e agora ele também tem sede da justiça de Deus. Percebe? Porque também ter sede de Deus, desejar a Deus, que é algo tão básico, é também, Senhor, se revela a mim. Que o Senhor se revele através do seu próprio ser, dos seus atributos. Ele vai dizer no verso 2: pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque eis de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Ele está constantemente em oração com Deus. Percebe que é o diagnóstico, ele está vendo a injustiça com que ele está sofrendo, a blasfêmia com que esses homens estão se colocando em relação a Deus, e ele está orando ao Senhor sobre a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, ou seja, ao lugar de adoração. Meus amados irmãos, o que vamos buscar na casa do Senhor? Isto é muito importante. Qual é a centralidade do culto, da nossa adoração, do ajuntamento solene, daquilo que agora não podemos fazer de forma que antes fazíamos? O meu desejo ao chegar à casa do Senhor é: Senhor, eu preciso ser iluminado pelo teu evangelho. Eu preciso ser iluminado pela tua palavra. Eu preciso ser iluminado pela tua presença. Então, o cristão, quando ele vai à casa do Senhor, ele anseia, ele deseja por ouvir a voz de Deus. Não para ele mesmo, não para saciar a si mesmo, não para o seu bel prazer, mas ele primeiramente anseia por ouvir a voz de Deus, para de fato ser recebido por Deus e adorar a Deus. Então percebe que aqui ele trabalha esse aspecto de estar diante de Deus para ouvir a sua voz, ser guiado por Deus.
Percebe o quanto ele se coloca frágil e o quanto ele precisa, ele carece de estar aqui, no caso, no tabernáculo ainda. Ora, por quê? Porque ele entendia que a forma de adorar a Deus, a maneira de Deus se revelar a ele, é fazer a adoração conforme Deus estabeleceu. Então aqui eu posso buscar Deus de forma solene na minha casa. Não, não pode. Eu posso ser pastor de mim mesmo. Não, não pode. Eu mesmo posso ministrar a ceia para mim mesmo. Não pode fazer isso, porque não é esta forma que Deus estabeleceu. Então, esta alma também ela será esperançada, ela será confortada, adorando a Deus conforme ele estabeleceu. No verso 4, ele então vai dizer: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som de harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele termina sempre com esse estribilho, desde o Salmo 42, repetindo esta frase: porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Percebe que aqui ele não termina nem no 42 e no 43, não se termina com um fato ou uma palavra de alegria, mas sim de esperança. Não é algo concreto, mas é algo que se crê. E isso é muito da concepção justamente do êxodo, da dispersão, aonde o povo então ele está peregrinando, indo para a terra, sendo cuidado por Deus. Eles ainda não têm de fato a terra, eles ainda não possuem de fato a terra, mas eles estão caminhando por fé, na esperança daquilo que Deus prometeu. Eles são cuidados por Deus de dia e de noite. Eles têm um alimento. Quando eles saem do Egito, eles passam 40 anos peregrinando no Egito, mas Deus cuida deles de dia e de noite. Deus dá o alimento de dia e de noite para eles. E então eles vão caminhando por fé. Aqui então é o salmista. Ele de fato ele ainda não está na casa do Senhor. E aqui poderemos dizer que também está ansiando pela Nova Jerusalém. Mas ele tem esperança. Ele se angustia, mas ele prega para ele mesmo, na certeza de que Deus cumprirá. O Deus da aliança cumprirá as suas promessas. Meus amados irmãos, o quanto temos nós muito mais precioso do que o salmista, porque nós podemos ter a convicção de que Deus cumpriu a sua palavra em Cristo Jesus, enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por nós. Percebe o quanto isso é maravilhoso para nós. Em momentos tão difíceis, de tristeza, de angústia, de desespero. Não olhe para trás. Não olhe para o lado, para o outro. Mas olhe sempre para o alto e caminhando para frente, na certeza de que Deus é a nossa esperança
e aquilo que ele prometeu, ele foi fiel para cumprir, e ele cumpriu em Cristo. Nossa alma pode se abater, mas quando ela se abater, preguemos para a nossa própria alma, porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso Deus. E o louvaremos constantemente, porque sabemos que o Deus da aliança não nos abandonará. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar ao Senhor, mais uma vez encerrando esse momento. Santo Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos sacia. Nós necessitamos constantemente da Tua presença. Assim como a corça tem sede das águas, assim somos nós, com sede de Ti. Obrigado, Pai, porque em momentos de dor e desespero, nós podemos recorrer à Tua palavra, ao Teu Evangelho, nós podemos recorrer à oração, pedindo ao Senhor iluminação, nós podemos estar, Senhor, Te cultuando, ouvindo Tua voz, estando na Tua presença. Senhor, eu oro por cada família, por cada irmão, sabendo, ó Deus, que a depressão, a tristeza, tanto tem chegado em tantos lares, não só a idosos, não só os mais vulneráveis, mas também a jovens, a adolescentes. O quanto pessoas têm caído, Senhor, nesta angústia tão terrível. Ó Deus, vá com Teu bálsamo, com Teu Espírito, e sempre, Senhor, conforme a Tua vontade, os conforte, os dê, Senhor, cada vez mais força para perseverar e prosseguir, na certeza que Cristo já levou sobre si as nossas dores. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.